nome é Paula Viana, eu tenho o privilégio de ser patrocinadora e facilitadora em parceria com a Escola Municipal Lúcia Miguel Pereira, que fica em São Conrado. Trata-se de uma escola com 800 alunos, divididos em 2 turnos, com um pátio muito pequeno, muita energia ali dentro. Essa foi uma das 8 escolas do Rio de Janeiro identificadas na pesquisa da Fundação Lehman, que a gente acabou de olhar, pelo salto de qualidade de 2007 a 2011. Esse salto de qualidade, como já foi dito aqui, não é conseguido com mágica, ele exige muito trabalho. E para dar uma pequena amostra desse trabalho árduo e contínuo, porque ele não acaba nunca, eu tenho o prazer de apresentar a diretora Laci Maria Cássia Brum, mulher raçuda, determinada, com 28 anos de município, 23 de gestão. Ela virou a história da Escola Lúcia Miguel Pereira ao chegar em janeiro de 2006. E vai aí continuar ainda influenciando e mudando a história de muitas crianças e melhorando a vida de muitas crianças. Isso aí que ela falou, né? Feia, né, Paula? Estou de mal. Mas eu quero começar apresentando... não se chega a lugar nenhum sozinho. Meu ex-adjunto, Felipe, minha atual coordenadora, Geise, minha atual adjunta, Monique, minha antiga coordenadora, Daniela, meus monitores, Lucas e Rafaela, minha antiga adjunta, Márcia, meu antigo adjunto... Olha, estou falando. Meu antigo adjunto, Paulo Libonati, minha antiga adjunta, Carla. Por que eu estou falando isso? Porque todos eles saíram da escola, todos eles estão aqui porque acreditam ainda nessa escola que saíram. 3 deles estão dirigindo outras escolas, né? Aprendeu, o bichinho mordeu e foram dirigir outra escola e estão reproduzindo o que aprenderam, né? E todo o sofrimento continuam fazendo a mesma coisa, né? Sofrendo que nem a gente sofria na Lúcia Miguel Pereira. E essa ainda voltou, essa é mais louca que ainda voltou esse ano. Mas todos saíram acreditando na escola e sabendo o papel realmente que fizeram pela escola. Acredito que sim, até por isso estão aqui nesse momento apoiando a escola. Aí. Só para situar a escola é situada em São Conrado, aí pensa assim, poxa, bacana, né? Olhando lá para a praia, dentro de um condomínio chique, tá? A gente olha a Mata Atlântica o tempo todo, mas aí vem os problemas. Todos os alunos vêm da Rocinha. 2% só vem das Canoas, que é uma comunidade próxima a gente. Esses alunos da Rocinha, eles chegam para nós em 4 ônibus escolares e, com isso, pagos pela família, e, com isso, eu não conheço os responsáveis. Eles vêm no dia da matrícula, vêm numa festinha e olhe lá. E a Deus e eu que os crie. É assim, mais ou menos, que funciona a coisa. Eu chego em 2006, eu coloquei para vocês, a avaliação de vocês foi a partir de 2007, mas eu cheguei em janeiro de 2006. O que eu encontrei em janeiro de 2006? Um espaço físico sujo, equipamentos quebrados, falta de material, documentação desorganizada, um pessoal totalmente desmotivado, falta de pessoal, falta de espírito de equipe. O que eu devia ter feito era sair correndo, né? Mas... falei, não, eu vim de sucesso, eu vim de uma escola de sucesso, o CIEP Nelson Mandela já era a 2ª escola que essa seria a 3ª escola que eu estaria dirigindo. Falei, não, vou tentar, alguma coisa tem que acontecer. Primeira coisa que eu fiz, um investimento para impactar, agora investimento para impactar a chegada dos alunos, porque a escola era um lixo, imunda, horrível, tudo quebrado. Chamei o empreiteiro que trabalhava lá na outra escola e falei, eu não tenho um centavo, mas a escola precisa ser pintada e limpa para chegar. Quando esse povo chegar, saber que chegou uma diretora. Um dia eu te pago. E ele fez. Então, quando eles chegaram, eles já olharam a escola e falaram assim, aconteceu alguma coisa aqui. Esse foi o primeiro impacto. Depois disso, foi arrumar casa, faxina, procurar material, não tinha nada, e... organizar documento. Por que eu estou falando isso? Porque ver as situações de cada funcionário, um tinha dor aqui, outro tinha dor ali, o outro só podia ficar sentado, o outro só tinha telefone. Um monte de gente, mas não serviam para nada. Porque estavam acostumados num sistema... Não, você está rindo? O sistema deles era esse. Ninguém fazia nada e ninguém se incomodava com nada.
E aí chegou essa louca que falou, não, isso tem que mudar. Então, as mudanças foram muito planejamento, muitas noites sem dormir, e fazer com que a equipe entendesse que aquele aluno não era meu aluno. Eu cheguei ao ponto de, para eles mostrar a situação, o professor falou assim, mas você desfez a minha turma. Eu falei, não, eu montei a turma da escola. Porque eram elas que diziam, eu quero esse, quero esse, quero esse, não dou aula para esse, não dou aula para esse. Então, assim, foi uma coisa que eu nunca já tinha. Olha que eu já estava em fim de carreira, achava que não ia mais ver isso, mas encontrei essa situação. Aos poucos, com muito o quê? Diálogo, não foi, né? Foi com muita teimosia, todo mundo começou a entender e cada um começou... Eu resgatei um que entendeu o que eu queria, outro, trazia exemplos da outra escola, como acontecia, e aos pouquinhos a gente foi conquistando um grupo de professores. Outros estão em outros lugares, tá? Não aguentaram, você que é diretora da Capistrano está me entendendo. Outros, né, não resistiram ao meu perfil bonito. Né? E daí a gente conseguiu um resultado. Você pulou para o último. Não, o próximo é gestão pedagógica. Essa aí. Aí, nosso grande problema. 2005, eu chego em janeiro de 2006, o IDEB era 4. Comecei. Não tinha um PPP montado. Planejamento unificado era coisa que elas não sabiam, cada um fazia o seu. Instrumentos de avaliação por série, cada um fazia a prova que queria, ninguém sabia o que cada um dava. Né? Segundo ano, é segundo ano, mas o que você está dando? Eu cuido da minha turma. Aí começamos a fazer planejamento unificado, reunir o pessoal, buscar as lideranças nessas séries, aqueles que tinham me compreendido, tinham entendido que o aluno era importante, pegar essas crianças, esses professores, e se tornar eles os líderes das turmas, das séries. Então, eu sentava com eles, convencia um, né, para ele desdobrar aquele conhecimento com o outro. Foi aquele trabalho de formiguinha mesmo. E começamos a, como ele falou aqui, eu fiquei bastante feliz quando eu ouvi a fala, muitas diferenças dentro da escola. Crianças totalmente alfabetizadas e crianças não alfabetizadas no 5º ano. Então, como eu já vinha de uma história, já tinha aceleração de aprendizagem, projeto isso, projeto aquilo, na própria rede, eu passei, sem titular, sem colocar nome, fazer projetos na escola. Então, ainda até hoje, infelizmente, eu tenho, pelo menos em cada série, uma turma de projeto, que são aquelas turmas que não estão conseguindo acompanhar. Essas turmas, eu invisto um monitor dentro da sala de aula, desde que os estagiários chegaram, há 4 anos atrás, quando entrou a Cláudia Costinho, nós passamos a receber estagiários. Então, o estagiário fica lá dentro com a professora. Estagiário da aula? Não, o estagiário ele é apoio. Como agora nós temos a Paula financiando os monitores, o monitor é apoio. Tem até aí no final um videozinho que o estagiário está ali, o monitor está com as crianças mais fazendo atividade e a professora está sentada numa mesinha com aquele que precisa. Então, eu não acredito em monitor tirando as dificuldades de aluno. Acho que quem tem que entrar na dificuldade do aluno é o professor. Ele é que é formado para isso, ele é que tem que entrar e resolver a questão. Ele não pode transferir aquele problema para outra pessoa. Então, a minha maneira de pensar, e que vem dando sucesso, tentando bastante resultado, é dessa maneira. Estimular a liderança, já falei. E outra coisa que foi fundamental, a sala de leitura não existia. Era um armário trancado, a chave na mão de uma professora e só ela usava o material. A sala de leitura era um depósito de coisas quebradas. Esvaziei, montei a sala, encontrei uma parceira que toda semana ia lá, a Helena, que por acaso é a cunhada da Paula. Não sei se é por acaso, né? Você acabou vindo por conta dela também, né? A Helena organizou, catalogou e nós começamos. Toda semana a criança pega livro, a criança lê, e a criança é incentivada, e ela já tinha lido os livros, então ela dizia qual era o melhor. Catalogamos por... são bolinhas com cores diferentes, então cada série... tua série é nessa cor, então ele vai ali já, a escolha de livro deles.
e levam para casa, e some livre, a gente não liga, tá? Pode sumir mesmo, é para isso. A gente não fala para eles, a gente faz esse discurso, tem que trazer assim, mas se sumir, a prefeitura tem dinheiro, a gente compra mais, não tem problema nenhum. E outra coisa que também eu não coloquei aí, que foi bastante produtivo, numa das épocas de loucura, acho que foi em 2009, eu já não tinha mais recurso, não tinha apoio nenhum. Eu pedi aos professores que, quando eles estivessem no centro de estudos deles, que todos eles têm aquele horário de centro de estudos, apadrinhassem um aluno. Então, um aluno que estava com dificuldade, o professor de educação física sentava com ele para explicar matemática para ele, mas era só para ele. E ali a gente criou meio que um tutor. Ele passou a ter um vínculo com aquele professor, e é nisso que eu acredito, vínculo. Acho que vínculo é tudo para a gente resolver. Os meus alunos hoje do Acelera, eu recebi 22 alunos de totalmente, realfabetização, analfabetos. Coloquei o Lucas lá dentro, bancado como monitor. Hoje eu tenho 3 alunos só analfabetos. Porque ele fica ali de segunda a sexta, junto com aquelas crianças e a professora. Então, o vínculo que se cria, são 2 pessoas ali dedicadas a eles, e ele tem sempre aquele momento, e o Lucas, ontem eu achei engraçado, eu briguei com ele, você vai com esse bando pela rua, eles vão igual patinho atrás da mãe, andando pela rua atrás do Lucas. Então, o sucesso não está só na parte pedagógica, o sucesso está no vínculo que criou com esse monitor e com aquela professora. Então, aí a gente acha que o caminho foi esse. Não existe fórmula mágica, vocês sabem? Foi muito trabalho, não teve ninguém aqui que trabalhou comigo que a gente pôde descansar um dia, pelo contrário, de noite a gente fala pelo Facebook, né, Felipe? Ele já foi para outra escola, ainda pergunto a ele o que é que eu faço, ele me pergunta, a gente resolve muitas coisas pela rede social, né? Um ajuda o outro, muita troca, né, Carla? Quando a gente está com um problema, troca. Não existe fórmula. A fórmula é teimosia, tá? Muita teimosia, porque às vezes as políticas públicas nos atrapalham e muito, e aí eu as ignoro, tá? Porque o meu castigo é ir para a aposentadoria. Tá? Então, se brigarem comigo, me mandam para casa. Portanto, se for uma coisa que vai atrapalhar o andamento da minha escola, eu passo, sorrio e continuo do meu jeito. Porque os prefeitos mudam, as secretárias mudam, e as crianças estão ali na nossa frente, né, com todos os problemas dele, e a gente tem que resolver. Aí, o próximo... Essa era a capa do nosso projeto desse ano, que a gente achou que ia ter alegria com a Copa do Mundo, né? E a alegria com a cidadania, com o voto. Não foi nenhuma nem outra, era o nosso título. O que a gente pode fazer? Não, erramos feio, né? E temos um videozinho que a gente fez... Está rindo? Tem um vídeo que a gente fez com um apanhado do que já foi feito. Prazer em fazer. É isso aí.